mandei mensagem. Vamos lá, então, meus amores. História. Alguém deu oi, tia. Página. Deixa eu ver quem foi aqui. Foi Breno? Tudo bem, Breno? Olha só, página 7 hoje, né, de história. Antes da gente começar na página 7, a tia fez esse slide aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho no comércio, né? A gente já falou aí na última aula sobre o comércio, sobre as compras pela internet, sobre a época que ainda não tinha moeda, quando eram feitas apenas as trocas, né? Vimos então sobre as primeiras trocas comerciais, depois nós falamos do surgimento da moeda, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa circulação tanto de pessoas quanto de mercadorias no passado. E aí para começar, a gente tem que pensar no seguinte: comércio é movimento. Já perceberam, principalmente quando vocês vão lá no centro da cidade, já perceberam quando vocês vão lá no centro num feriado, que você praticamente nem vê pessoas circulando pelas ruas? Tá tudo muito parado, igual no domingo, no feriado. Agora, quando de segunda a sexta, ou principalmente no sábado também, que dá mais movimento, quando o comércio está aberto, já perceberam o movimento que fica, gente? Às vezes a gente chega lá no centro, parece que tem até uma festa, né? Às vezes fica até meio apertado para a gente passar ali nas calçadas ali, de tanto movimento que dá, dependendo aí se for alguma data comemorativa que vai todo mundo comprar presente. Então, gente, o comércio é movimento. Onde tem comércio, tem movimento. E o comércio hoje é movimento, mas antes também era. Ele também movimentava muitas cidades antigas, porque através do comércio, muitas mercadorias que eram muito valorizadas também naquela época, muito desejadas pela população naquela época, chegavam às regiões distantes, né, de onde eram produzidas, da mesma forma que hoje a gente compra coisas de outros lugares, né? E nas idas e vindas desses produtos, o que acontecia? Também vinham notícias, conhecimentos, as pessoas se deslocavam para levar essas mercadorias de um lugar para o outro. Então, tem toda essa movimentação. Aí, não precisa pesquisar igual a tia colocou, não. A tia só quer que vocês pensem um pouquinho. Na casa de vocês, tem produtos importados? Produtos que foram produzidos em outros países, que vocês compraram de outros países? Vocês sabem de onde que vieram? Tem? Quem tem algum produto importado em casa? Um Eu perfume, tenho uma relógio. blusa, uma bolsa e um vestido que veio lá dos Estados Unidos. Ó, viu? Ó, veio de outro país. Então, olha só a movimentação aí, né? Então, Só olha que só. eu ganhei todos. Eu ganhei o vestido, a blusa e a bolsa. Ótimo. Então, olha só, galerinha. Vamos falar um pouquinho, então, dessa circulação de pessoas e mercadorias no passado. Oi. Eu tenho alguns bonecos que veio lá da Disney. Ah, tá chique, hein, garoto? Ei, Lara, boa tarde. Boa tarde. Então, olha só, meus A amores. bolsa e a blusa vieram da Disney. Vocês são chiques demais. Então, olha só. Quando a gente fala, então, aí, de circulação de pessoas, a tia quer falar para vocês hoje de um local aí que faz parte da África, né? Que era um grande centro comercial, né? Então, nós vamos ver aí um local que nós chamamos de Reino de Mali, na África, tá? Então, olha só, desde que as pessoas começaram a trocar mercadorias, né? Foram surgindo, então, diversos centros de comércio no mundo. Quando a gente fala centro de comércio, é o local onde tem a maior parte dos comércios, de movimentação, onde tem uma aglomeração maior. No caso, hoje, nossa, a gente fala assim, lá no centro tem mais lojas, né? Agora, o que era a diferença? Como que a gente vê? Hoje, digam para mim, por exemplo, hoje quando você vai comprar alguma roupa, você vai em quê? Você procura onde? Além da internet.
Loja, você vai em loja, você vai em shopping, então você percebe o quê? Que hoje é muito diferente. Você chega, a loja é toda estruturada, né? Com as paredes, com porta de vidro bem bacana, ar-condicionado. Só que teve uma época aí que não tinham essas lojas. As pessoas trabalhavam em feiras livres, feiras comerciais, né? Então, olha só, gente, esses centros comerciais surgiram, então, por todo mundo. E um deles se localizava em Tombuctu, uma cidade construída há mais de 1000 anos no reino de Mali, na África. Essa cidade, ela se destacava por quê? Por causa das atividades comerciais que atraía pessoas de diversas regiões daquele continente. Então, muitas pessoas se deslocavam para ir até lá para comprar ali naquele centro comercial daquela cidade. E como que era feito esse comércio, essa venda, essa troca ali? Eram feitos em feiras comerciais. Hoje nós temos feiras comerciais ainda na nossa cidade? Ainda tem feira aqui em Linhares? Sim, nós vemos aí que tem uma feira aqui no sábado, que é lá no centro, né? Ali perto do Hiper. Essas feiras que nós temos ali, hoje, geralmente elas vendem o quê? Alimentos, peixes, alimentos orgânicos, né? Produtos que os agricultores trazem do sítio, frutas, legumes, verduras, né? Ainda existem feiras comerciais, mas nós hoje também temos as lojas, os supermercados, né? E naquela época, então, não tinha essas lojas fechadas, todas estruturadas, eles trabalhavam com feiras. Então, as feiras eram os importantes centros comerciais. Nesse espaço aí, nessas feiras, você podia encontrar os mais variados tipos de produto. Lá em Tombuctu, que era um local muito movimentado, as pessoas se encontravam em feiras para trocar as mercadorias, né? Para fazer aquela parte da troca que nós falamos na última aula. Então, olha só como é que funcionava essa feira local. Observem a imagem aqui. Nós temos aqui no número 1 uma imagem que mostra para nós que a moeda que eles usavam naquela época era uma concha de moluscos, né? Que a gente fala de caranguejo, não, de caramujo, de ostras, né? Era um punhado assim de moluscos que era chamada de caurim. Nós temos aqui na imagem 2, então o pagamento era feito com isso. Na imagem 2, nós temos aí que mostrando que lá nessas feiras eram vendidos produtos como o ouro, o sal, nozes de cola. O que eram nozes de cola? Eram umas plantas que as sementes dessas plantas eram usadas para fins medicinais, principalmente pelos povos do deserto, né? Então era como se fosse remédio. Então eles vendiam o que nessas feiras? Ouro, sal, nozes de cola, e isso vinha de diferentes locais do reino de Mali, né? De várias partes ali desse reino que eles traziam, aí todos iam para a feira nesse centro comercial ali para vender esses variados produtos. No número 3 aqui, nós temos aqui algumas pessoas chegando, elas estão em quê, gente? Qual que é o meio de transporte delas aí? Oi? Um camelo. Isso, elas estão chegando em camelos. Esses povos aí, gente, chegando em camelos, eles eram os povos dos desertos, e eles também eram comerciantes. Eles buscavam mercadoria lá no norte africano, como tecido, armas de metal, e eles levavam essas mercadorias que eles traziam até Tombuctu. E aí, o camelo, por que o camelo? Porque o camelo era o meio de transporte mais usado ali, porque esse animal, ele se adapta muito bem ao clima das regiões desérticas. Então, como eles viajavam pelos desertos, eles iam de camelo, né? Tá? E na imagem 4 aqui, nós temos aí uma mesquita da região islâmica, que a gente fala do islamismo, que é uma região fundada por Maomé, que é considerado, né, para os seguidores da religião dele, o maior profeta, e ele é chamado de Alá. Como que surgiu isso aí? Por quê? Não eram só as mercadorias que transitavam pelo deserto. Com esse vai e vem de pessoas aí, de viajantes, o que aconteciam? Em meio a essas diversas trocas que aconteciam aí nessa cidade,
também muitas informações eram levadas de um lugar para o outro. E o islamismo, que é essa religião aí, ela foi fundada, ela aconteceu, ela chegou nessa cidade de Tombuctu aí por causa dessa circulação de pessoas nesse local, por causa dessa grande circulação de pessoas. E ali atrás nós temos uma imagem de uma mesquita, que é o templo dos praticantes dessa religião, tá? Então nós falamos dessa parte aí para vocês verem aí que é bem antigo essa história de comércio, né? E que as pessoas, assim como hoje, se reúnem em locais para fazerem as trocas e as vendas de mercadorias. Por exemplo, não sei se a feira já foi liberada agora com a pandemia, mas lá perto do Hiper, todo sábado tinha essa feira que a tia falou, né? Você chega na feira ali, aí eles fazem o quê? Montam as barracas, aí eles expõem as mercadorias, os produtos deles ali, os alimentos dele ali, para as pessoas passarem e ir comprando, né? Então, é assim que aconteciam as feiras. Então, o que nós temos de parecido com o comércio de antigamente e o comércio de hoje? Hoje ainda nós temos feiras, né? O que nós temos de diferente? As lojas estruturadas, o dinheiro, né? A moeda, o dinheiro que nós usamos para pagar. E outra coisa, sabem lá no centro também onde tem o... Ai, gente, como que fala? O centro comercial ali, ó, onde tem aquele monte, como se fosse um monte de camelô, ali no centro, um monte de lojinha ali dentro daquele galpão, é como se fosse uma feira também, tá? Então, nós temos aí exemplos de algumas coisas parecidas do comércio do passado e do presente, e temos algumas coisas que diferenciam também, principalmente a estrutura, né? E aí, lá na página 8, sobre essa página 7 aí, sobre o Reino de Mali e como aconteciam lá as feiras comerciais, nós vamos fazer o seguinte aqui nessa questão aqui. Nós vamos marcar com o X só o que não corresponder ao comércio do Reino de Mali. Ah, isso aí não, tia, isso é mentira. Então, o que não for verdade, o que não tiver nada a ver com o que a gente falou, nós não vamos marcar. No primeiro quadrinho, nós temos ali, ó. Tombuctu era uma cidade onde havia centros comerciais em que as pessoas realizavam trocas de produtos e de informações. Isso é verdade, gente? Sim ou não? Deixem o microfone ligado agora para vocês me ajudarem aí. Sim. Sim, isso é verdade. Muito bem, Murilo. Ó, eles trocavam produtos, mas também trocavam informações. Né? O que a gente falou? Que do mesmo jeito que... Porque vinham pessoas de todos os lugares, de todas as partes do reino, para se juntar ali para fazer a feira. Então, cada uma trazia uma informação de um lugar diferente. Então, como é para a gente marcar só o que não está certo, então nós vamos deixar sem marcar a primeira. Segundo quadrinho, no Reino do Mali não ocorria compra nem venda de tecidos. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. Mentira, é verdade. Tinha sim, tinha compra de tecido sim. Então aqui nós vamos ter que marcar. Isso, vamos ter que marcar aqui, porque isso aí acontecia sim. Terceiro quadrinho. Alguns dos produtos vendidos nas feiras de Tombuctu eram o ouro, as nozes de cola, que eram usadas como remédio, né? E o sal. Isso é verdade ou não? Verdade. Verdade, então não vamos marcar. O último, o cavalo e o boi eram os principais meios de transporte terrestre das mercadorias. Não. Não, eles carregavam as mercadorias e viajavam em quê? Camelo. Camelo. Então, esse aqui também não é verdadeiro. Então, nós vamos marcar um X nessa aqui também. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar. A próxima questão aí, não preciso escrever nada aí não. A gente só vai discutir isso aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olha só, gente. Aquela imagem que vocês viram na página 7 era a imagem da feira de Tombuctu nos tempos passados. Essa imagem aí, ela é de 2011. Essa aí também é lá em Mali, na África, né?
o mercado, ou seja, aí nós temos uma feira livre. Primeira coisa, letra A, o que as pessoas estão fazendo? O que está acontecendo aí nessa imagem? É o que isso aí? Essa imagem está mostrando para nós o que aí? As pessoas comprando coisas em um mercado municipal? Era Mercado Municipal o nome que eu estava tentando lembrar. Isso aí, na verdade, é o quê? O mercado municipal, que é uma feira, né? Elas estão ao ar livre, não é? É uma feira ao ar livre. Você pode ver aqui, ó, a lona das barracas. Aí tem algumas pessoas ali que estão comprando, tem outros que estão vendendo, aí tem algumas que estão passeando pela feira, né? Outras estão carregando as mercadorias que elas compraram. E outra coisa, de acordo com isso aí que nós falamos agora, quais são as semelhanças e as diferenças entre o comércio no passado e na atualidade? O que nós temos? Vamos falar primeiro de semelhança. O que nós temos de parecido do comércio do passado e do comércio de hoje? O que tinha no comércio do passado e ainda tem hoje? Mercadorias? Sim, mercadorias. E como elas são vendidas? Onde? Na feira. Olha só, gente, quando a gente olha essa imagem aqui e vê lá uma feira no passado, e aqui a gente vê uma imagem mais atual que ainda tem feira, então uma semelhança é essa aí, uma semelhança de passado e presente, porque ainda temos feiras hoje em dia, né? E outra coisa, na letra C, Uma feira, tia. ótimo. E o que que nós temos aí de diferença do comércio do passado e do comércio atual? Hoje a maioria das coisas, dos produtos, das mercadorias, dos alimentos são vendidos em feiras? Não. Não, são vendidos onde? No supermercado, pela internet. Uhum. Nas lojas, né? Os shoppings, as lojas dos shoppings. Então, isso aí nós temos essa estrutura toda que as lojas têm hoje, nós temos isso aí de diferença no caso, então, do comércio. Existe algum comércio semelhante a esse aqui que vocês estão vendo na cidade onde você mora? Não. A Isabela já respondeu para nós. Foi a Isabela que falou, não foi, Isabela, que sua avó vai à feira? Sim. Ok, então olha só, Isabela já respondeu isso aí para nós. Por quê? Ela falou assim: tia, minha avó sempre vai à feira. Então tem comércio semelhante. Nós temos feira aqui na nossa cidade. E Minha avó também vai lá em Guriri. Ótimo. Então olha só, e o que produtos são vendidos ali na feira? A tia já falou lá no início, né? São vendidos, pelo menos na nossa feira aqui, alimentos, né? Frutas, legumes, verduras, peixes, né? Galinha, né? Algumas feiras também vendem calçados, roupas, depende do local aí do que está disponível lá, né? Ok? E aí, gente, nós vamos começar a ver agora um pouquinho sobre como era o comércio pelos oceanos. Sabe por quê? Olha só, desde o final dos anos 1500, os oceanos são muito usados, né? São rotas muito usadas para a circulação de pessoas e também para a circulação de mercadorias, né? Para comércio de mercadorias. Muitos produtos, receitas, alimentos atravessaram grandes distâncias para hoje fazerem parte da nossa alimentação, da alimentação dos brasileiros. Da mesma forma que há também muitos alimentos brasileiros que estão na mesa de países estrangeiros. Lembram que na sexta-feira, quando nós falamos do aniversário de Linhares, nós falamos que Linhares é o maior exportador brasileiro de mamão papaya para a Europa e Estados Unidos? Então, olha só, esse produto nosso vai parar lá em outro país, vai lá para os Estados Unidos, vai para a Europa. Da mesma forma que tem algumas coisas de lá que chegam até nós, né? E isso, gente, nem sempre tinha essa questão. Hoje ainda
muitos produtos, muitas mercadorias chegam através de navios, né? Mas aí a gente vê também que às vezes vem por avião, né? Só, gente, que olha só, hoje em dia, navegar é bem comum, né? Navegar aí pelos oceanos é muito comum. Pode até parecer fácil, só que para os povos do passado, que não tinham essa tecnologia toda que a gente tem, não tem essa estrutura toda de navio, de barco que a gente tem hoje, não era tão simples eles se aventurarem aí pelas águas salgadas. Aconteciam muitas coisas, as viagens demoravam muito, as embarcações não eram muito seguras, igual são hoje, né? Então, olha só o que o livro traz para nós um pouquinho sobre essas dificuldades que os navegadores encontravam aí nas viagens. Olha só, há aproximadamente 600 anos, os europeus começaram a explorar os oceanos viajando longas distâncias por meio de naus e caravelas. Caravelas eram aquelas embarcações grandes usadas para navegar longas distâncias. E as naus eram umas embarcações menores, desculpa, o contrário, naus eram aquelas embarcações grandes usadas, né, para navegar longas distâncias. As caravelas eram embarcações menores que as naus, só que elas eram mais rápidas, né? Eram menores, mas eram mais rápidas. Então, eles viajavam por meio de naus e caravelas. Nessa época, gente, os navegadores, eles tinham muito medo. Por quê? Eles imaginavam, primeiro, eles imaginavam que os monstros, os mares eram habitados por monstros. Já ouviram falar dos monstros marinhos? Quando nós analisamos esse mapa, olha só, aqui nessa imagem de baixo, nós temos um mapa. Esse mapa aí é de 1572, né? Se vocês analisarem, aqui no meiozinho tem um monstro. Nós chamamos aqui de monstro marinho. Se você analisar o mapa todo mais de pertinho aí no seu livro, você vai perceber vários monstros desenhados nele aí. Por quê? Então eles achavam que era assim, tio, os monstros. Sabe por quê? Olha só o que acontecia. Eles achavam que alguns monstros afundavam as embarcações dos navegadores. É lógico que esses monstros faziam parte da imaginação deles. Quando a gente está com medo, a nossa imaginação parece que flui mais, não é verdade? Olha só, à noite, já imagina você aí, sua casa, à noite, deitadinho tentando dormir, de repente você ouve um barulho de alguma coisinha que caiu na cozinha. Você já logo pensa o quê? Tem alguém entrando em casa, tem alguém tentando roubar, está acontecendo alguma coisa, não é isso? A nossa Hein, imaginação. tia? Se isso Oi, acontecesse comigo, eu já ia conversando com Deus. exatamente, para passar aquele medo, né? Mas a gente aí fica com medo, né? O coração. A gente fica assim, parece que o peito chega a gelar, porque fica com medo. Por quê? Por causa do desconhecido. A gente não sabe o que aconteceu ali, está desconhecido. Então, os navegadores, eles tinham esse mesmo medo. Os monstros, eles faziam parte da imaginação dos europeus, por medo do desconhecido. Por quê? Porque algumas embarcações, algumas pessoas que saíam nas naus ou nas caravelas para navegar, né, para buscar mercadorias ou para desbravar outros lugares, eles simplesmente desapareciam ou afundavam, não voltavam mais para casa. O barco sumia no mar, porque ele afundava. E aí, ele afundava durante a viagem, e aí, qual era o motivo que as pessoas davam para isso? Um monstro marinho pegou eles. O monstro marinho afundou essa embarcação. Por isso que eles nunca mais conseguiram voltar para casa. Então, isso fazia parte da imaginação. Então, eles já viajavam com esse medo. E outra coisa, gente, que acontecia. Oi, Ô, tia, alguém chamou? sou eu, Murilo. Pode falar, Murilo. Sabe que os monstros que eles falavam? Ah, Duas coisas escritas no monstro que tá perto de um escorpião, parece. aham. Baleno e cracha, pra mim, eu tô tentando ler aqui. Sim, aham. Então, depois vocês vão analisar bastante esse mapa aí, que vocês vão conseguir encontrar aí vários monstros localizados nele aí.
Eu tô Porque vendo aqui vários. isso fazia parte da imaginação deles. Exatamente por isso que a tia falou. Eles tinham que ter um motivo, eles davam. Ah, qual o motivo dessa embarcação ter sumido? Desse navegador nunca mais ter voltado para casa? Ah, foi engolido aí pelo monstro marinho, né? E além do medo desse desconhecido que eles enfrentavam, tinha outros problemas na viagem. As embarcações eram frágeis, ou seja, elas não eram resistentes, modernas como são hoje, pouco espaçosas, não tinha muito espaço. O trajeto, ou seja, a rota de viagem que eles faziam, demorava meses. Eles não iam e voltavam rapidinho, eles demoravam meses. E aí a comida estragava, a água às vezes acabava no meio do caminho. Muitos também ficavam doentes, morriam de fome, morriam de sede, né? Além desse medo aí do monstro. Então, tinha todas essas coisas que não deixava fácil a vida dos navegadores. O comércio pelos oceanos, então, era muito difícil, porque eles tinham que conviver com todas essas dificuldades aí em cada viagem que eles faziam, então, para buscar mercadorias. E aí, lá na página 10, vai mostrar para nós por que eles faziam essas viagens. Eles iam em busca de especiarias. O que são as especiarias? São produtos naturais, flores, sementes, raízes, cascas. São esses produtos que têm cheiro, têm sabor forte, agradável, que vão ser usados como temperos ou como remédio para preparar chá, alguma coisa assim. Então, os europeus, eles buscavam encontrar essas especiarias nas Índias, eles estavam buscando aí encontrar um caminho que levasse eles até as Índias. Porque na região das Índias, que onde hoje inclui os países como a Índia, a Indonésia, a Malásia, né? Lá na região das Índias é que eles encontravam esses produtos, essas especiarias. E essas especiarias, elas eram muito desejadas na Europa. Os europeus, eles gostavam muito, eles queriam muito ter. Então, os europeus, eles buscavam encontrar um caminho marítimo para as Índias para comprar essas especiarias que eram produtos desejados pelos moradores da Europa. Outra coisa, além das especiarias, as porcelanas e os tecidos de seda também, que eram produzidos na China e no Japão, também atraíam esses visitantes. E todos esses produtos que eles buscavam lá, eles comercializavam nas cidades europeias. Então, o que acontecia? Como que eles faziam? Eles ganhavam dinheiro com isso. Por quê? Eles buscavam essas especiarias nas Índias por um valor e chegavam na Europa e vendiam bem mais caro do que eles compraram. É assim que funcionava o comércio para eles. E aí nós temos um mapa que mostra para nós algumas rotas. Olha só, essas navegações, está vendo o verdinho aqui, o continente europeu? Eles saíam da Europa pelo mar, então eles tentavam fazer esse trajeto aqui, ó, passar aqui pelo Oceano Atlântico, irem por aqui para depois chegarem lá nas Índias para pegarem a especiaria. Tia, por que tem uma setinha aqui mostrando o continente americano, a parte onde fica o Brasil, e aqui está escrito Porto Seguro 1500? Quem sabe dizer? Porque os portugueses descobriram o Brasil em 1500? Exatamente, ó. Em uma dessas viagens que os europeus iam fazer para as Índias, eles se desviaram da rota e acabaram chegando aqui, ó, no continente americano, na terra, mais propriamente ali em Porto Seguro, né, na Bahia. No ano de 1500 foi quando descobriram o Brasil. Por isso que os primeiros habitantes do Brasil são chamados de índios, porque eles pensavam que estavam chegando nas Índias para buscar especiarias, né? Então, essa parte aqui do descobrimento do Brasil também vocês vão ver um pouco mais à frente. Aqui era só para eu ver se vocês já tinham conhecimento disso aí, tá? Então, olha só, gente.
o caminho por terra, né? Por que que eles não iam por terra, que eles iam por mar? O caminho por terra era muito difícil, de difícil acesso, e muitos povos ali, eles cobravam altos valores para que os europeus pudessem seguir em frente, para que eles pudessem atravessar certo trecho e continuar seguindo por terra. Então, como eles cobravam muito alto, até eles irem lá e buscarem a mercadoria, não iam ter tanto lucro. Então, eles decidiam o quê? Navegar, contornando aqui o continente africano, né? Para chegar até a Índia e a China. E aí, em uma dessas viagens pelo mar, então, como nós vimos aí, em 1500, as embarcações portuguesas se desviaram da rota e chegaram onde hoje é o Brasil, que até então essa terra era desconhecida pelos europeus, né? E embaixo nós temos aí algumas imagens de alguns produtos que motivaram os europeus a se aventurarem pelos oceanos. Nós temos canela, as especiarias que eles buscavam, ó, canela, pimenta, noz moscada, cravo da Índia, gengibre, e temos também aí embaixo alguns objetos, a porcelana e a seda. Ó, os tecidos de seda e porcelana eram comprados na China e no Japão e eram vendidos a alto preços na Europa. Por quê, gente? Esses objetos de porcelana e esses tecidos que vinham da China e do Japão, lá na Europa, eles eram um símbolo de luxo, de alto status, ou seja, só as pessoas que tinham muito dinheiro que podiam ter esse tecido de seda, que podiam ter peças de porcelana em casa. Então, era artigo de luxo, né? Então, alguns europeus faziam questão de ter isso aí também. Agora, as especiarias, como vocês viram ali, eram usadas o quê? Na comida, para dar cheiro, para dar sabor, para temperar. Alguns eram usados como remédio. Por exemplo, quem aí usa em casa, vocês não cozinham, mas quem aí já sentiu o cheirinho ou sabe aí que a mãe, a avó, a tia usa em casa aí canela, pimenta, noz moscada, cravo da Índia, gengibre? Quem já comeu alguma coisa que tem alguns dessas especiarias? Eu, O que é que você comeu, Murilo? eu já comi. Sabe, minha mãe aprendeu com minha avó que fazia meio que um doce de milho. E elas polvilhavam canela em cima. Não sei se você É conhece. papa de milho? Sim. Isso, é uma delícia, papa de milho. Sabe outra coisa também que eu faço muito, às vezes, que é bem fácil de fazer? E eu faço arroz doce e por cima também eu coloco canela. Ai, fica uma delícia. Pode Ô, falar, tia, Beatriz. Oi. eu já comi balinha de gengibre. Minha avó faz É o quê de gengibre? bala de gengibre. Muito bem. Isso aí, tá vendo? Ó, como que aquelas especiarias de, muitos e muitos anos atrás nós usamos ainda hoje. Por exemplo, gente, a canela. Outro dia eu vi na internet aí uma receitinha, a menina ia passar o café, aí ali no coador ela colocava o pó de café e colocava uma colher de canela. Dizem que fica bom. Eu não testei ainda porque eu quase não faço café. Mas tem chá de canela com gengibre, né? Que as pessoas costumam dizer que faz bem para dores nos músculos. Na papa, no arroz doce, pimenta, tem muita gente que gosta de colocar pimenta na comida, principalmente aí os baianos, né? Gostam também de uma comida apimentada. A minha tia Emily só come Eu comida também. com pimenta e meu Eu avô também também. não gosto muito de pimenta. Eu uso aqui em casa, pimenta do reino branca, eu uso para temperar, né? Mas eu não gosto Meu muito avô, ele do só molho come de a pimenta. comida com pimenta. Antes dele colocar no prato, ele coloca um pouquinho de pimenta e aí ele termina de colocar a comida dele. Pois é. E nós Meu temos pai também a coloca. noz moscada, que é uma coisa que eu uso muito também, quando eu faço um molho branco, quando eu faço alguma massa, né, algum macarrão mais diferente. Dá para colocar também na sopa, em algum prato que leva queijo, fica muito gostoso. O Tia, cravo. a madrinha usa bastante também noz moscada. Eu gosto, acho uma delícia.
O cravo da Índia, gente, dá para colocar em bolo, torta, né? Ah, eu já vi docinho. isso, eu ia falar agora. Já vi em docinho, aquele doce branquinho, que eles colocam um cravinho da Índia em cima, dá um gostinho tão bom quando você come essa parte que tava o cravo da Índia, né? Eu Tem não aí como, gengibre. Parece com aqueles negócios que eles botam no beijinho em cima. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. O Breno falou para nós aí do gengibre, né? Da bala de gengibre, que deve ser muito boa. Tem gente que fala que gengibre ajuda a emagrecer, né? Não sei, cada um com as suas tradições aí. Eu também já comi canjica com cravo. Ah, verdade. Colocam também na canjica, fica muito bom também. Então, galerinha, então é isso aí. Então, eles buscavam especiarias, né? E eles vendiam essas especiarias na Europa. E hoje em dia é muito fácil, né? A gente conseguir comprar isso aí. A gente vai ao supermercado e compra. Não precisa. É lógico que tem algumas especiarias que também vêm para nós de outros países, fazem aí um trajeto, uma rota muito grande, né? Para chegar até nós. Mas, por enquanto, é isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou quer fazer alguma pergunta? A página 11, que vai ser uma atividade que vocês vão fazer na próxima aula de história, que vai ser amanhã a aula de história de vocês. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão analisar, tem 3 perguntinhas para vocês analisarem aí, ó. Em sua casa, são usadas especiarias como as mostradas anteriormente? Não vai dar para você responder aí, então você pode escrever no caderno, tá? Então você vai perguntar aí. Vai perguntar à mãe, à avó, não sei se o pai cozinha. Vão perguntar o que vocês usam dessas especiarias. Pode ser só dessas que nós falamos hoje aqui, que estão mostradas na imagem, ou se vocês usarem algo, se na casa de vocês usarem alguma outra especiaria que nós não falamos, vocês podem anotar aí também. E aí, você vai perguntar, olha a letra B, pergunte a um de seus familiares se ele usa alguma especiaria nos pratos que prepara. No caderno, registre o nome das receitas e da especiaria. Como assim, tia? Por exemplo, a tia falou aqui que quando ela vai fazer molho branco, ela coloca noz moscada no molho branco. Então, você vai ver o quê? Ah, Murilo já falou lá que comeu papa. Então, você vai falar assim, ele vai escrever papa de milho. Qual a especiaria que ele usa ali, papa de milho? A canela, para jogar por cima. A tia falou do molho branco. Qual a especiaria que a tia usa no molho branco? Noz moscada. Entenderam? Vocês vão anotar qual é a receita, o nome da receita e qual é a especiaria que é usada nessa receita. Ok? E a letra C é o seguinte, você conhece essas receitas? Conte à turma de qual você mais gosta. Aí você vai analisar. Depois que você tiver anotado aí com a sua família, qual foi a parte aí, qual foi a receita que vocês anotaram, qual que foi a especiaria que vocês usaram? De todas essas que vocês anotaram, você vai escolher uma. Qual a que você já provou e mais gostou? Ok? Beleza, galera? Sim. E terminar de responder até a número 3, tá bom? A gente ainda tem 2 minutos. Dá tempo da gente fazer uma divisão de matemática. Vamos lá? Ah, Só uma. Ô, tia. Não, hoje não querem matemática? não. Não. Só respondam para mim aí, então. Falta um minutinho só. Só respondam aí para mim, então. Quem é que conseguiu, que pelo menos tentou, continuar aí as questões de matemática lá da página 15? Nós fizemos até a página 14. Nós fizemos depois na página 15 a número 4 e a número 5. Quem é que tentou fazer a número 6 e a número 7? Fala para mim, quem é que fez?
Alguém fez? Número 6 e número 7, tia? É, da página 15 de matemática. Eu fiz. Eu Fez? fiz. Eu fiz. Ótimo. Quem mais que falou que fez? Eu. Posso falar o resultado que deu? Isabela. Pode falar, Breno. Quanto deu a 6? A letra 6 deu 128. E na letra 7, Letra 7. É número 7. número 7, deu 165. Ah, tá. E fizeram a página 16 também? Tia, não sei, deixa eu ver aqui. Olha aí, que a tia pediu para Eu fazer. fiz. Tá, então olha só. Nós vamos combinar o seguinte, para a gente adiantar a matemática aí também. Hoje, amanhã, essa página de história vocês só vão fazer amanhã, tá? Na aula de amanhã de história. Aí em casa, não é na aula online. Agora, a tia quer que antes de quarta-feira, que é a nossa próxima aula de matemática, vocês terminem a página 15 e a página 16 para a gente só corrigir e para a tia ver quem ainda está com dúvida na divisão com 2 algarismos, tá bom? Combinado? Ó, um beijo. Até amanhã. A tia espera vocês aqui 4h30 de novo, tá bom? Tchau.